Bom, gente, aqui eu já cortei o meu tecido principal, o tecido que vai ficar por fora da minha nécessaire. Já cortei o tecido no tamanho maior do molde sempre. Risquei o molde, passei uma costurinha de segurança e vou fazer aqui uma telacê para poder fixar o meu tecido aqui na manta. Vou passar aqui o matelacê, vou fazer a marcação aqui no ângulo de 45 graus. Aqui, gente, ó. Vou marcar aqui bem certinho. Aqui está o meu ângulo de 45 graus, é essa risca aqui. E ela está sobre a marcação do meu molde, então, ele vem aqui, 45, e vou encontrar com essa outra risca aqui, que também é 45. Então, essa aqui também é 45, aqui é o marco zero da nossa régua, e eu vou passar aqui uma costura, uma marcação com a minha canetinha, com a minha caneta fantasminha. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, para poder fazer o matelacê. Aqui eu estou usando esse matelacê, mas a gente pode trabalhar, por exemplo, vou fazer nesse aqui aquele matelacê duplo, que é uma dúvida que sempre surge lá no meu Instagram, então, vou colocar aqui, ó, bem explicadinho para vocês. Já fiz uma marcação aqui. Então, aqui, ó, eu vou colocar bem de pertinho para vocês. Já fiz as minhas duas linhas, as minhas duas marcações. E agora, eu vou passar mais uma marcação, dando um espaço aqui de 1 centímetro. Lembrando que essa peça que eu estou fazendo não é uma peça tão grande, então, não pode ser assim tão espaçado também. Vou fazer 1 centímetro aqui também, só posicionar a minha régua, aqui o 1 centímetro aqui da régua, vou posicionar em cima do risco que eu já fiz. Então, aqui, ó, já está as duas marcações. Agora, eu vou dar um espaço de 5 centímetros. Então, desse meu segundo risco, eu dou um espaço de 5 centímetros. E marco aqui novamente. Desses 5 centímetros, vou marcar 1 centímetro. E assim, a gente vai fazer em toda a peça. Vou fazer ele todo riscado aqui pra vocês verem ele bem certinho, mas pode usar a guia de matelacê, tá? Cinco centímetros e 1 centímetro. Lembrando que eu estou usando a distância de 5 centímetros, porque essa aqui é uma peça pequena. Então, a gente não pode usar um espaçamento muito grande, porque aí some o matelacê, perde a proposta, né, da peça. Então, o matelacê maior, só para peças maiores. Viro aqui e vou continuar. Então, gente, já fiz toda a marcação aqui, olha, tá todo riscadinho. Então, sempre vai marcando.
faz a marcação principal, né, o primeiro risco, marca 1 centímetro, 5 centímetros, 1 centímetro, 5 centímetros, e vai fazendo isso toda a peça. Já fiz a minha costura de segurança aqui na volta, para evitar de quando eu for fazer essa costura do matelassé, esse tecido começar a franzir, né? Então, já fiz a minha costura de segurança. Vou colocar aqui na minha máquina um ponto 4, para não ficar o ponto assim muito enforcadinho. Vou usar o ponto 4. Gente, uma outra dica para o matelassé. Como esse meu eu risquei todo aqui para que vocês pudessem acompanhar, então eu vou fazer, tô fazendo aqui, deixa eu virar desse lado. Eu fiz aqui a costura no meio e vou puxando para as laterais. Se acontecer, se você tá costurando e vê que tá dando alguma ruguinha, vem acertando, esticando seu tecido e jogando a ruguinha pro canto aqui da costura, tá? Não passa a costura em cima de uma ruguinha. Se você viu que dá uma ruguinha, vem esticando com a mão, bem com cuidado, e aí você joga essa ruguinha pro canto, porque é onde depois vem o nosso acabamento. Então, não vai ficar uma peça franzida aqui no meio. Prontinho, gente, meu matelassé tá todo feito. Sempre confere pelo avesso, porque às vezes no avesso, ó, a gente enxerga alguma costura que a gente não fez. Porque como aqui em cima é tanta costura e já tá riscado, às vezes pode passar alguma costurinha despercebida. Então, eu sempre olho pelo avesso, que aí fica mais fácil pra eu ver se eu esqueci de passar alguma costura. Então, essa minha peça aqui, como é uma peça pequena, eu não precisei colocar TNT aqui, não vejo necessidade. Mas se for uma peça maior, é interessante colocar o TNT para devolver a estrutura que a nossa costura tira da manta. Então, conforme a gente vem costurando a manta, olha só, ela perde um pouquinho de estrutura, né? Então, se for uma peça grande, uma bolsa, alguma coisa maior, aí é interessante colocar um TNT aqui no avesso. Um TNT de gramatura 60 já é suficiente, tá? E aí, nesse caso aqui, como é uma peça pequena, ela vai ficar dobradinha, ainda vou colocar bolsos e tudo mais, então aqui não tem necessidade. Mas olha só que legal, que bonito que fica esse efeito desse matelassé duplo. Então, fica a dica aí pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Quem fizer, me marca lá no Instagram pra eu ver, pra eu poder acompanhar. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like e comenta aqui, tá bom? Beijos! E aqui está a nossa peça finalizada, olha só que bonito que fica. Aqui eu já passei, já tirei as marcas, né, da caneta fantasminha. Você pode bordar por cima, olha só. Depois que eu fiz o matelassé, que eu fiz toda a preparação da peça, fiz o bordado. Então, olha que lindo que fica. Dá um efeito bem diferenciado, né? E como eu falei pra vocês, nesse meu caso aqui é uma nécessaire pequena, então ele deu um efeito bem bonito, fica bem delicado, né? E não havia necessidade de estruturar, de colocar a TNT, até porque acaba ficando daí uma peça muito grossa, né? Espero que vocês tenham gostado, gente. Beijos, até mais!